O prazer é nosso. Ô Fred, eu queria começar falando, né? Hoje a gente tem uma data, né, muito importante, a retomada da conversa lá no TCU sobre a privatização da Eletrobras. Uma questão bastante importante, uma questão que está gerando bastante discussão. Queria saber como que está a sua visão sobre esse tema, como que você está esperando, né, que ocorra essa reunião lá no TCU, essa votação, depois do pedido de vista do ministro. Como que vai se desenrolar essa situação no seu ponto de vista? Senhores, bom, antes de mais nada, deixa eu esclarecer aqui um pouco para vocês. Eu trabalho no Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. O Inatel é uma escola de engenharia. Nós temos uma área de serviço aqui bastante grande, né, onde a gente presta apoio a toda a comunidade, né, de telecomunicações, tanto as operadoras quanto a indústria, né? E eu fui convidado para falar exatamente sobre esse tema, né? Eu não tenho acompanhado muito como está essa questão aí em relação à Eletrobras. Tá certo. Tranquilo, sem problema nenhum. A gente bate o papo 5G. Do 5G. Como é que tá essa questão do 5G, né? A gente viu lá nos Estados Unidos essa situação sobre 5G, sobre aviões, sobre a interferência em alguns aeroportos. Você vê a tecnologia podendo ter algum tipo de interferência? Você vê essa tecnologia podendo trazer algum risco para a aviação, algum risco, inclusive de implementação do 5G por conta de questões pontuais como essas que a gente viu lá nos Estados Unidos, ô Fred? As pesquisas do 5G, elas têm acontecido já há bastante tempo, né? A gente, por exemplo, aqui do Inatel, a gente está desde 2013 debruçado sobre esse tema. E eu acho que a gente tem que ir passo a passo, né? A gente está trabalhando ali nas médias frequências, a gente está trabalhando ali na faixa dos 2.7 a 3.5 GB, né? São frequências que naturalmente já estavam sendo utilizadas antes do advento do 5G, né? Então, inicialmente, a gente teve aí essa necessidade do esvaziamento dessa frequência que vinha sendo utilizada pelos sinais de banda C, né, de antena parabólica. E agora, recentemente, descobriu-se aí interferências com os sistemas da aviônica, né? O Inatel já tem cooperado de alguma forma com essas pesquisas. De fato, existe sim alguma interferência, né? E são frequências similares às frequências que estão sendo utilizadas aqui no Brasil. Então, tema de estudo aí, é tema de, eventualmente, provocar aí até algumas alterações para poder garantir o funcionamento dos dois sem a menor interferência. Maravilha. O Gani está aqui, a Isabela também. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Boa tarde, Fred. Bom, eu queria falar sobre a tecnologia 5G, né? Aquela briga entre Estados Unidos e China, né? Afinal, qual vai ser a tecnologia que o Brasil vai adotar? Qual que é a sua opinião? Como é que anda essa questão, né? Qual seria o risco? Realmente há um risco de segurança em alguma dessas tecnologias? Estados Unidos vive acusando a China em que há risco de segurança no 5G deles, porém, né, dizem que a tecnologia deles é melhor do que a dos Estados Unidos. Eu queria a sua opinião em relação a isso. Tá. Bom, o início dessa conversa eu acho que é o seguinte: existem fabricantes globais, né, que atendem todo o mercado de telecomunicações no mundo. E desses fabricantes, existem fabricantes europeus, existem fabricantes americanos, existem fabricantes chineses, né? Todos estão em pé de igualdade em termos de tecnologia, né? Se você pegar no Brasil, por exemplo, né, metade das nossas redes móveis são de fabricantes chineses, outras metades são de fabricantes europeus, enfim, americanos. Ambos seguem as normativas da ITU, do 3GPP, então, assim, são totalmente conectáveis, né? Existem ali pequenas variações tecnológicas, mas, enfim, são conectáveis, os padrões são os mesmos.
em termos de espionagem, né, em termos de, enfim, interferência, acho que os governos, de maneira geral, o governo dos Estados Unidos, a gente tem observado que tem sido bastante reticente em não utilizar serviços de redes móveis que tenham elementos chineses. Imagino que outros governos também façam o mesmo e vice-versa, né? Protegem seu mercado e tudo mais. O que a gente acompanhou desde que se começou a pesquisar o 5G é que essa parte de segurança, ela de fato foi assim, foi tida como prioridade, né? Mas a gente sabe que a segurança cibernética é o gato correndo atrás do rato, né? Então, é entendível você imaginar que os governos dos países envolvidos vão optar por operadoras que utilizem equipamentos do fabricante A ou B, de modo a proteger a sua informação. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente tem trabalhado com todos os fabricantes. Vamos dizer. Ô Fred, boa tarde, um prazer falar contigo. Em que pé que está essa tecnologia 5G no Brasil? Porque já se fala que em algumas cidades tem o 5G, mas não é o tal do 5G puro, né? Então, em que pé que está? Você consegue dar aí um panorama para a gente? Porque eu até já vi propaganda de operadoras falando, olha, temos o 5G, mas me parece que ainda não está implementado efetivamente, né? Na verdade, aconteceu o leilão, né? A gente tem, assim, as operadoras, elas têm obrigações até o meio do ano para nas capitais terem seu 5G funcionando. De fato, você tem razão. Existem hoje 2 modelos de 5G sendo implementados. Tem um que utiliza a infraestrutura do 4G para funcionar, e outro, que é um non-standalone, né? E outro que utiliza o 5G no seu estado da arte, né? Que é o 5G standalone. O entendimento que eu tenho é que existem as obrigações, né, a serem atendidos por cada uma das operadoras aí até o meio do ano, mas as operadoras, de maneira geral, que inclusive a gente tem desenvolvido projetos de pesquisa juntos, elas já estão muito prontas para fazer, de fato, o espalhamento do 5G. O 5G, ele traz uma revolução muito grande, né? Você imagina uma rede que até então você estava trabalhando com 4G na faixa dos 33 megabits por segundo, e hoje a gente está falando de operador que tem velocidades de 1 gigabit por segundo, 1.2 gigabit por segundo, podendo chegar até a 30, 40 vezes mais, né? Isso é muito revolucionário. A velocidade que essa rede responde ao usuário também é muito mais rápida, coisa de 10 vezes mais rápida, né? Então a gente está falando aí da viabilização de sistemas autônomos, né? Da viabilização de soluções para a indústria 4.0, medicina remota, medicina à distância, né? Então a gente tem, assim, essa rede 5G é muito disruptiva, né? E até o meio do ano a gente está falando dela nas grandes capitais, e a partir daí eu acho que é uma questão de mercado mesmo. As operadoras, elas estão com muita gana em cima desse mercado, né? Inclusive tentando buscar os grandes, vamos dizer, financiadores dessa rede. Então hoje vamos dizer, o mercado, o ambiente está muito fértil para a parceria, né, da indústria de elementos, de produtos, de soluções, né, para se comunicar, para fazer, vamos dizer assim, parcerias com as operadoras, né, e levar não só rede para o mercado, mas levar soluções para o mercado. Aí a gente está falando de agronegócio, a gente está falando de mineração, indústria 4.0, né? E esse serviço ele já estaria disponível, quer dizer, obviamente que vai beneficiar muito o comércio, a indústria, mas já no segundo semestre, eu, afegão médio aqui, eu já teria acesso a essa tecnologia? Eu moro em São Paulo, Fred. Nos grandes centros, sim. Em São Paulo, sim. Ó, existe uma necessidade. A frequência que o 5G opera, tá, na faixa dos 3.5 GB, esse sinal, ele tem uma penetração no ar muito, muito curta. Então a gente está falando aí de sites de antenas que tem uma cobertura aí na faixa dos 30, 40 metros de raio,
né? É muito menor se você comparar com 4G, que você tem antenas ali nos topos dos morros ou nos topos dos prédios. Então, para o perfeito funcionamento do 5G, a gente vai estar falando em antenas nos postes de luz, nas fachadas dos prédios, assim, num ambiente muito próximo do usuário, né? Para você ter essa velocidade, essa banda que o 5G promete, as antenas têm que estar bem próximas do usuário. Então, existe uma necessidade de aplicação de infraestrutura bastante grande. E aí, uma grande sacada dessa rede é que ela leva toda a complexidade dela para os ambientes de núcleo de rede, e ela tem vamos dizer assim, uma rede de acesso, né, que é esse ambiente que se conecta com os móveis, bastante simplificada. Aproveitando o gancho da pergunta do Gani, e você estava falando em relação ao 5G, que precisa de uma infraestrutura bem grande, né? E já estamos falando aí do próximo semestre, nós temos pouco tempo. O 5G, a gente sabe que é uma tecnologia inovadora, que vai mudar muita coisa, né? A gente consegue ver pela China, né? Lá ali no supermercado, as pessoas já fazem compra ali através do 5G, não precisa nem ter atendente. E o Gani perguntou, né? Nós, afegãos, teremos acesso aí a partir de quando? Nas capitais, no próximo semestre. Está muito perto. Você acha que não deveria ter um debate aí ou uma maior explicação sobre essa nova tecnologia que vai mudar a vida de muita gente? Eu acho que sim, né? A gente já tem tido vários fóruns aí discutindo a tecnologia. Eu acho que os grandes beneficiários, né, os grandes beneficiários dessa tecnologia de fato, não só o que a gente chama de mobile broadband, né, que é o usuário de telefone celular, como também a indústria, né, que hoje ela tem inúmeras necessidades em sua planta, né? A gente tem aí cada vez mais a robotização do ambiente industrial, que vai poder ser conectado para essas redes. Existem features, existem funções de rede do 5G que são especializadas em atender essa necessidade. Se você vê aí hoje os principais eventos de agrobusiness mundiais, já tem vários maquinários que se conectam pela rede 5G. Então o 5G ele vem resolver o problema não só do mobile broadband, do usuário de telefone, como também das coisas conectadas, né? Como a instalação do 5G ela começa pelos grandes centros, me parece que o setor que vai ser mais impactado primeiro vai ser o setor, principalmente das cidades inteligentes, né? Onde você começa a ter cada vez mais, por exemplo, soluções baseadas em visão computacional, que é a tomada de decisões baseada em imagens de câmera, esse tipo de coisa, né? Então, essas soluções, esses players que estão dedicados a soluções de cidades inteligentes, por causa da aplicação do 5G começar pelos grandes centros que possuem alta densidade populacional, eu acho que a indústria e as cidades vão ser os primeiros impactados. Então, o afegão médio, a partir do meio do ano, já vai ter acesso aí a essas redes. Eu acho que as discussões, elas acontecem ao longo do tempo, né? Sobre, por exemplo, quais são as soluções, de fato, que vão iniciar o pagamento aí de todo esse investimento que está sendo feito nessa rede. Ô Fred, tem algumas perguntas aqui no nosso chat, né? A gente fala bastante de empresa, principalmente aquelas listadas na Bolsa de Valores. O pessoal está querendo saber quais empresas que podem se beneficiar, né, com essa chegada aí do 5G. A gente tem, né, várias empresas de telecomunicações listadas, mas a gente tem também empresas que trabalham com o próprio celular, né? A gente vê Positivo, outras empresas. As empresas que fabricam, né? Várias fábricas, indústrias que fazem alguns tipos de componentes também. Quais seriam as empresas que poderiam, né? Qual setor empresarial, industrial poderia se beneficiar com essa chegada, né? Ou até outras empresas que não estão ligadas diretamente com isso. A gente fala de agronegócio, por exemplo. O agronegócio também poderia ser um setor que se beneficiaria com o 5G, trazendo mais eficiência, trazendo mais qualidade, trazendo melhores resultados. Enfim, eu queria que você desse um panorama sobre nessa perspectiva mais industrial, né? Como que quais setores poderiam ganhar mais dinheiro, poderiam melhorar seus resultados com essa tecnologia?
Tá. Ó, eu vou dividir as oportunidades nesse mercado em dois grandes grupos. Tá? O primeiro grande grupo é o grupo, de fato, da rede. Né? Então, você imagina, ó, a gente tem os vencedores do leilão 5G, né, que são, a gente tem aí todas as operadoras que venceram o leilão 5G em cenário nacional, né? E vão contratar serviço, possivelmente, dos vencedores do leilão em ambiente regional, até para facilitar aí a criação de uma infraestrutura de maneira bastante rápida. Você tem os que venceram o leilão ali no nível regional, ou até mesmo no nível nacional, e que vão trabalhar dentro de um conceito que a gente chama de MVNO, né, que é prover infraestrutura para operadoras menores que vão trabalhar somente seu branding, né, não vão ter rede, mas simplesmente vão contratar de uma operadora a rede para poder oferecer serviços para o usuário. Então, por exemplo, uma ISP que está entregando serviço de redes óticas na sua casa, ela pode, por exemplo, te dar um SIM card 5G, sem ter uma infraestrutura de 5G. Ela contrata de alguém que ganhou o leilão e que tem essa infraestrutura para poder fornecer como serviço. Ainda no âmbito da rede, né? Com essa massificação dos sites, com essa massificação das antenas, a gente tem fabricantes de torres, fabricantes de antenas, fabricantes de cabos, equipamentos, a gente tem fornecedores de serviços de implantação, a gente tem fornecedores de serviços de utilidades, né, que vai oferecer rede elétrica, que vai fornecer serviços de redes de dados para conexão desses ambientes. Então, assim, nesse ambiente, a gente está tendo a partir de agora, eu já tenho inclusive alguns amigos que estão nesse segmento, a gente está tendo um boom aí de serviços nessa área, né? E a gente tem também um segundo grande grupo, que é o grupo de casos de uso, né? Hoje, a operadora, ela está buscando formas de arrumar pagadores para essa rede. Então, qualquer parceiro que tenha, por exemplo, wearables, que tenha nós de rede para conectar, que quer que seja, né? Para atender agronegócio, para atender cidades, para atender indústria, ela quer fazer parceria, para levar para o cliente pagador não só a rede, mas levar a solução. E aí, a partir daí, a gente começa a criar um ecossistema que é gigantesco, né? Porque aí, quando você começa a ter massificação de dados, quando você começa a ter concentração de dados no ambiente, começa a trabalhar machine learning, inteligência artificial, e aí, a partir daí, você vai embora. Bom, senhores, não sei se ficou tão claro, mas a minha visão do que está acontecendo nesse mercado agora é essa, né? Então, a gente tem rede e a gente tem casos de uso. Hoje, a operadora ela tem procurado muito parceiros para poder apoiá-los na resolução de problemas de demandantes de rede. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa perspectiva de procurar pessoas, empresas, tal, para usar, né, essa última questão sobre o uso que você falou, é daqueles casos que, assim, quanto mais usuários, quanto mais pessoas interligadas, mais fortalece o sistema, porque a gente vê isso acontecer bastante com empresas de software, né, que elas prestam algum tipo de gestão, alguma coisa para redes. Então, quanto mais usuários daquele software, mais ela se solidifica, mais ela cresce, mais ela ganha robustez e aí cria esse ecossistema em si. O 5G, nessa perspectiva, ele é assim também, ô Fred? Ou, por exemplo, um 5G de uma operadora, um 5G de outra operadora, eles são competitivos entre si, não necessariamente o ecossistema ele é do 5G. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu estava tentando perguntar, mas basicamente isso. Sim, claramente. Sim, claramente. Ó, a gente está falando aqui da união de tecnologias diferentes, tá? O 5G hoje, ele é o caminho, né? E o 5G ele é um caminho muito robusto. E ele é tão robusto ao ponto dele, vamos dizer, ele é flexível ao ponto de se adaptar a diferentes cenários. Uhum. Até quando você imagina que o ambiente de núcleo de rede do 5G ele é totalmente virtualizado. Então você consegue levar funções de rede para a borda, para você aumentar a velocidade de desempenho para determinada solução, etc. Então, quando você une a capacidade, a velocidade
capacidade, as funcionalidades do 5G com outras soluções disponíveis no mercado que são da área de computação, como vocês estavam comentando, a gente está falando de Big Data, a gente está falando de Machine Learning, né? A gente começa a, vamos dizer assim, ter massas de dados para tomada de decisões. Deixa eu dar um exemplo bastante prático aqui para você entender. Se você tem uma solução que ela faz monitoramento de rios, tá? E você tem uma massificação dessa solução ao longo de todo um curso de um rio, né? O volume de dados que você tem para tomada de decisão, ele acaba sendo muito maior do que, por exemplo, se você tiver apenas em um trecho de um rio, por exemplo, né? Começou a chover lá na cabeceira de um rio, né? Aquele comportamento que já é um comportamento aprendido pelo sistema, dentro de um conceito de machine learning, né? Ele já te gera dados que, somados a outros dados, te levam a concluir que, sei lá, aqui na metade do rio, ou mais lá para o fim do rio, você vai ter enchentes, você vai ter outras questões aí climáticas. Bom, posso fazer uma pergunta aqui um pouquinho além do 5G, do 6G? Eu vi que vocês promoveram aí recentemente um workshop para justamente para promover, para divulgar os resultados do projeto Brasil 6G. A Inatel, né, que promoveu esse workshop, vocês que estão na frente das pesquisas que ajudam a definir padrões, requisitos para a implantação da quinta geração de comunicações do 5G, e também tem esse projeto Brasil 5G. Eu queria que você comentasse, né, você que é do Instituto do Inatel, os resultados dessa pesquisa aí para o 6G. Eu sei que, né, a gente não tem nem o 5G direito aqui, mas a gente já está falando de 6G, mas aí o Brasil, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Marcos Ponte, e aí está liderando essa pesquisa aí diante do mundo, né, que parece que é até 2030, né, vocês terão essa pesquisa para fazer. E eu queria que você comentasse, então, o Brasil está avançado também nessas pesquisas dessas tecnologias? Uma coisa bacana, eu acho, até do 5G, isso, sabe? O Brasil, ele não é um simples usuário de tecnologias 5G. A gente, lá em 2013, a gente recebeu uma encomenda do governo para poder trabalhar as pesquisas na área de 5G, e hoje a gente tem tecnologias desenvolvidas nacionais que são respeitadas dentro do padrão. Aqui na Tel, por exemplo, a gente tem uma solução que é o 5G LR, que é o Long Range, que é uma solução que está dentro dos padrões do 5G e que certamente, né, e que são direcionados para atendimento de demandas em ambientes onde você tem baixa densidade populacional, por exemplo, ambiente do agronegócio, ambiente de mineração, etc. A gente sabe que em muitas regiões a gente não vai ter uma densidade de infraestrutura como a gente tem nas grandes cidades, né? Então, esse desenvolvimento que a gente fez, e que hoje é reconhecido pelo ITU como a melhor solução para esse tipo de cenário, seria uma coisa genuinamente nacional. A gente está começando agora as pesquisas do 6G, né? A gente entende que isso ainda vai tomar alguns anos até a gente concluir as pesquisas, sair com soluções, etc. Mas isso é uma coisa legal. O 5G, ele permitiu que o Brasil entrasse em pé de igualdade com os outros países, né, e trabalhasse junto no desenvolvimento de soluções para atender a tecnologia de maneira global. Tem mais uma pergunta aqui. Você tem, Gani? Depois eu faço do pessoal. Pode fazer, não? Pode. Não, eu ia perguntar só para ele se essa tecnologia agora com o 5G vai ainda concentrar mais o mercado, TIM, Vivo e Claro, né? A Oi aí praticamente saiu da jogada, ou se abre oportunidades para novas empresas, startups na área de tecnologia concorrerem com essas empresas. A gente teve aí, vencendo o leilão, inúmeras... Assim, senhores, a gente teve alguns anos atrás o desenvolvimento de um segmento que é o segmento de ISPs, que foi muito forte, né? Hoje o Brasil, ele tem uma infraestrutura de redes óticas que é invejável, né? Isso se deu muito em função de investimentos, em função de concessões, inclusive, que o BNDES fez, de apoio a esse segmento.
e tornaram esses ISPs tão robustos, né, que eles foram capazes até de agora, nesse leilão, alguns deles se unirem em conglomerados, participar do leilão e ganharem faixas de frequência, né? Então, o leilão do 5G permitiu essa entrada de novos players, né? Principalmente dentro do âmbito regional, né? A gente tem aí players que a gente não conhecia, né? E que agora vão participar conosco. Alguns a gente conhecia pelas redes óticas, agora a gente passa a tê-los também como opção para redes móveis. Mas ainda teremos como principais players, né, as operadoras, que já tem um legado, né, que já tem uma infraestrutura muito bem implementada, né? A gente não pode se enganar que o 5G ele vai substituir o 4G rapidamente. O 4G foi implementado há pouco tempo. Para o usuário de celular, né, que não demanda, eventualmente, essas necessidades de autonomia, de sistemas autônomos, né, de baixa latência de rede, o 4G ainda vai atender por muito tempo. Então, a gente ainda vai ter uma convivência do 4G com o 5G por bastante tempo. Ô Fred, tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio. Ele está falando o seguinte: a gente sabe que os investimentos para o 5G em projetos e equipamentos acaba sendo maior, porque o alcance é menor, entre outras coisas, como você explicou, né? O alcance lá do 5G. Como que você vê isso do lado dos investimentos? É a pergunta do Luiz Antônio aqui. Tá bom, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas deixa eu tentar responder, né? Eu acho que essa presença da infraestrutura próxima ao usuário, ela traz uma série de benefícios, né? A gente começa a trabalhar aí throughputs e latências que a gente até então não conhecia, né? Então, isso é um fato, né? A gente vai ter que ter uma infraestrutura, uma presença maior da infraestrutura próxima ao usuário. Pelo lado do usuário, acho que fica meio irrelevante, né? Fica meio irrelevante essa questão, porque ele vai ter o elemento dele ali, o nó de rede dele ali, que vai se conectar a essa rede, né? Então, eu acho que essa presença da rede, ela traz essas demandas de mercado, né, que são, de fato, a construção dessa infraestrutura mais massiva, né? E, pelo lado do usuário, isso é, de certa forma, transparente. Ô Fred, uma pergunta de cunho filosófico. Hoje há uma crítica grande aí, até aquela série Black Mirror faz essa crítica muito bem feita, a crescente aí da tecnologia, o próprio historiador Harari, né, também é muito cético em relação a isso. Qual que é a sua... Você é um otimista, sem sombra de dúvidas, a tecnologia torna a nossa vida, pelo menos do ponto de vista material, bem mais confortável, mas traz os seus riscos. Como é que você vê esse trade-off aí da tecnologia? Você é um otimista ou não? Nossa, eu sou um grande otimista da tecnologia, né? Não tem dúvida. Eu acho que o ser humano ele vai, ao longo do tempo, aprendendo a lidar com as ferramentas que ele tem, né? A gente pega hoje, por exemplo, né? Vamos falar hoje, por exemplo, de redes sociais, né? Já que a gente entrou no tema filosófico aqui, vamos falar um pouco sobre redes sociais. Eu tenho a impressão que o ser humano ainda está aprendendo a lidar com redes sociais, né? Eu acho que a gente vive, vamos dizer, paradigmas de redes sociais hoje, que lá na frente, não sei, daqui a 40, 50 anos, a gente vai dar risada, né, desse uso que a gente fazia no passado, né? E eu tenho a impressão que vamos dizer assim, esse aprendizado que as máquinas têm tido em relação ao comportamento humano e tudo mais, ela vai passar por diversas fases, né? A gente tem a fase do uso muito superficial, a gente tem a fase de um uso meio errático, né? E ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né, a ter isso a nosso favor, né? Comportamento das pessoas, comportamento do funcionamento do corpo, do funcionamento das cidades, né? Para a solução dos nossos problemas como seres humanos, né? Então,
Eu acho que a gente vai aprender muito ainda a lidar com a questão da segurança dos dados, né, que é uma coisa que a gente está engatinhando. Você vê, a gente acabou de criar a nossa Lei Geral de Proteção de Dados há pouco tempo. Então, eu não acho que esse tipo de tecnologia é um caminho ruim. Eu acho que é um caminho bom, mas a gente, como seres humanos, como sociedade, a gente, ao longo do tempo, vai aprender a lidar com isso. Maravilha. O Fred, tem mais uma pergunta aqui do J. Eduardo. Ele falando assim, como que está 5G na questão ESG? Tem tecnologia no Brasil para camuflar as milhares de antenas que serão adicionadas? Olha, aí eu tenho visto muito movimento nesse aspecto, né? Há algum tempo atrás eu fiz uma viagem para a China e aí você andava, assim, você via na paisagem, assim, naqueles grupos de árvores. Aí se você olhasse bem, com bastante cuidado, você via que tinha uma árvore ali que era um pouquinho diferente das outras, né? E aí quando você observar, ela era uma antena, né? Ela era um site ali que estava funcionando camuflado de árvore, né? Eu acho que ninguém quer cidades poluídas, né, visualmente. Né? A gente tem uma tendência muito grande a cada vez mais ter sistemas mais bonitos, sistemas mais, vamos dizer, que trazem um impacto visual menor. Né? Eu acho que esse é o caminho da evolução da infraestrutura. Né? Até pouco tempo a gente não se preocupava tanto com isso, né? As antenas, os sistemas, eles estavam um pouco distantes da gente. Né? E agora que a gente vai ter esses elementos muito, muito próximos a nós, existe uma tendência muito grande a gente cada vez mais ter elementos mais simples, elementos mais bonitos, elementos com menor impacto. Isso é um movimento que a gente, inclusive, já vê a operadora buscando esse tipo de solução. Maravilha. Ô Fred, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui, esclarecer vários aspectos, vários pontos aqui em relação a essa tecnologia. Muito obrigado, até uma próxima então. Ótima tarde para você. Imagina, foi um prazer, senhores. Um abraço para vocês aí.